ele Fala, para galera. que ele não precise Vamos cumprir reagir esse toda vídeo essa do porção Vasco. de campo. Eu acho que a gente vai precisar esperar os próximos jogos. Não dá também para a gente se apegar a uma narrativa de que com o Coutinho o time vai marcar menos e apontar que toda... E aí, a partir do resultado do jogo, sem observar o campo, tentar confirmar essa narrativa a partir do resultado. Mas o primeiro tempo de hoje foi um pouco assustador no sentido de quanto o Vasco ficou fragilizado e o início do segundo tempo também com o Payet junto com ele também. Aos poucos, o Vasco, com a entrada do Souza, do Alex Teixeira, para alguns minutos de jogo, talvez pesou um pouco a capacidade dele de dar um pouco mais de qualidade técnica, o Vasco ficou um pouco com a bola e conseguiu construir o gol do empate. Não imagino também essa formação que terminou o jogo iniciando uma partida para competir 60, 70 minutos no jogo. A gente já precisa ver como o Rafael Paiva vai administrar esses jogadores que ele ganhou a partir de agora. Naturalmente, o Coutinho vai precisar de tempo. Eu lembro de quando eu voltei do Catar, igual ele, fiquei de férias, aí eu voltei para o Inter, estava até bem fisicamente, porque a gente treina, só que a sequência de jogos, você vê alguns movimentos dele ainda naturalmente pesados, mais sujos, que agora é o tempo de retomada. Mas eu acredito, a sua indagação, ela faz sentido, Felipe, porque não foi somente ali. Porque realmente o Atlético ele conseguiu ter movimentos por outros setores. Todos os setores, praticamente, da defesa do Vasco. Então foi muito mérito realmente do Atlético. Ele colocou uma intensidade de jogo na sua forma de jogar que realmente só faltou a eficiência, a eficácia de fazer dos gols para poder tirar um pouco mais de proveito. Poderia ter levado uma vantagem muito melhor para o jogo da volta, né? O empate agora complica para o Atlético. O Vasco vai jogar em casa. O melhor jogo do Atlético, acho que desde a volta do Mancini. E eu ia dizer ao contrário, né? Porque foi, para mim, o pior jogo do Vasco sob o comando do Rafael Paiva, né? Porque o Vasco estava mostrando uma organização bem interessante nos últimos jogos e hoje realmente não foi legal. Só mostrar um lance aqui. Essa aqui, você que jogou lá, Alex, vê se dá para entender o que o Léo Jardim tentou fazer ali num tiro de meta, uma saída de jogo. Não sei se estava bem ensaiado, se foi mal executado. Mas acho que saiu melhor do que a encomenda para o Vasco pelo jogo pobre que o Vasco fez hoje lá em Goiânia, principalmente no primeiro tempo. Olha, o placar de 1-0 foi muito enganoso, porque o Atlético criou inúmeras oportunidades para fazer um placar bem mais elástico, né, Mansur? Primeiro tempo de 11 finalizações contra 2. De um Vasco que não conseguia construir e principalmente não conseguia ter o mínimo de agressividade quando perdia a bola. Então o Vasco era engolido por um Atlético Goianiense. Muito passivo, olha o espaço. Muito espaço, muita passividade sem bola. Os volantes muito sobrecarregados, como não ficavam. E aí, gente, não é personalizar o debate em um jogador, mas o fato é que o Coutinho é um jogador de muita qualidade técnica, mas o Vasco, aquilo que a gente alertava antes, o Vasco tinha tido uma evolução com base no meio-campo mais sólido, com jogadores pelo lado que trabalhavam muito. O Vasco, nos 2 últimos jogos, sofreu mais de 40 finalizações. Acho que esse número ele é importante. Não significa que o Coutinho não possa jogar no Vasco. Óbvio que pode, ele é um jogador de muito talento. O Vasco vai precisar se estruturar para não se expor tanto e não expor os volantes de uma maneira tão forte quanto aconteceu hoje. O primeiro tempo do Vasco foi terrível. O segundo tempo, o Rafael Paiva começa a fazer algumas mudanças. Primeiro ele coloca o Payet no lugar do David. Primeiro tenta o David quase como um segundo atacante, mais junto do Verratti. Depois ele coloca o Payet. O Payet entra pelo lado esquerdo, o Coutinho fica pelo centro, o Adson pela direita, o Verratti por dentro. O Vasco acaba se expondo ainda mais, né? Fica com menos capacidade de retomar a bola rapidamente, embora tenha ganho um jogador a mais de qualidade técnica. E, obviamente, com bola, o Payet vai sempre acertar a maioria das jogadas. Não chega a ser um Vasco que ganha tanto volume porque não recuperava tanto as bolas. O Rafael Paiva, aos poucos, vai começando a colocar em campo, aí de novo o lance da expulsão que o PC já falou, o Rafael Paiva começa a colocar as cartadas que ele tem de maior qualidade técnica. Coloca o Souza, coloca o Alex Teixeira, mas o fato é que o Vasco consegue um empate, não porque ele tem de melhor conexão entre os jogadores, que é cruzamento do Piton para o Verratti finalizar. Essa é a jogada mais mortal do Vasco, né? Agora, você achou que a perda de poder de marcação, de organização do Vasco,
se dá muito pela troca do Coutinho, porque ali normalmente eu jogava o JP, né? Praxedes. Você acha que diminui tanto assim? Não foi mais uma questão desse jogo pontualmente, na questão da organização? Porque o jogo passado foi um jogo muito condicionado, né? Isso, por causa não tem do condição estado de do gramado avaliar. muito ruim lá em Chapecó, muita chuva. Mas será que não tenha sido talvez uma questão pontual? Porque só o Coutinho por um jogador... Mas muda a distribuição dos jogadores. Mudança, mas muda um pouco a distribuição dos jogadores em campo. Antes você tinha um tripé de meias. Isso. Que conseguia proteger melhor o centro. Hoje, por vezes, você tem o Coutinho um pouco mais liberado à frente. Até pela característica dele. Olha só, passe ali totalmente marcado, uma bola recuada, numa fogueira danada, a bola quicando. Aí ela veio quicando. Aí, ó, e olha que o gramado lá é espetacular, pois é. O Léo Jardim dá um chutão por sorte. E não é sorte. acostumado a dar susto, né, o Léo Jardim? Oh. Só que essa bola, Felipe, ele tem um erro técnico, se for ver, que normalmente quando ela vem quicando, você bate de chapa, porque aumenta o pé. Ali ele vem bater de pé, né? Aí depende do ponto de vista, né, Mansur? Pode ser que essa sorte, né, acabou, né, tá ajudando bem também. Vamos ao intervalo aqui no Troca de Passes, já voltamos para mostrar lá de Massa. Muito melhor do que o desempenho, o Vasco fez um jogo horroroso. Bem, sejam bem-vindos aí a mais uma live de pós-jogo. A gente vai começar aqui, não sabe se ele marca quem estava com a posse de bola para dar assistência ou se ele marcava para poder correr atrás do atacante do Atlético Goianiense. E aí ele deixa espaço, a bola vai nas costas dele e o centroavante do Atlético Goianiense acaba fazendo 1-0. E eu também tenho que destacar aqui que o Léo Jardim acaba falhando no gol. Eu sou um cara que sempre defendo o Léo Jardim aqui e eu acho que é uma defesa bem honesta por tudo que ele faz pelo Vasco da Gama, por todas as grandes partidas que ele fez. Inclusive, eu sempre cito aqui que mesmo naquela série de vitórias, que o Vasco teve 4 vitórias seguidas, o Léo Jardim foi um cara extremamente importante. Ele foi um cara que fez grandes defesas mesmo naqueles jogos onde o Vasco venceu, só que são defesas que se perdem, porque venceu, o goleiro jamais vai ser destaque, dificilmente ele vai ser destaque. E não, o Léo Jardim, mesmo nas vitórias que o Vasco teve, conseguiu fazer grandes defesas. Só que hoje, num duelo decisivo, num duelo de Copa do Brasil, infelizmente o Léo Jardim acabou falhando na minha visão. Uma bola que vai no canto dele, se ele fica em pé, ele conseguiria defender a bola. E ele tenta se antecipar ao lance pensando que o Rodrigues ele ia bater cruzado. E na verdade, ele bateu no alto, bateu com uma perna canhota no canto do Léo Jardim. E a verdade é que um goleiro do calibre dele, um goleiro que pleiteia a seleção brasileira como ele não pode de forma alguma tomar esse tipo de gol. Então eu acho que o Léo Jardim falhou sim, mas eu vou te falar, a gente poderia aqui estar falando sobre o momento do jogo, sobre uma falha do Léo Jardim, sobre uma falha do Rojas. A verdade é que a situação piorou após o gol. A gente viu um Vasco exposto, a gente viu um Vasco espaçado, a gente viu um Vasco com bola, não conseguindo fazer as transições, muito pelo contrário, errando praticamente todos os passos nas transições. E isso é muito atrelado a 2 jogadores que vinham fazendo boas partidas, mas que hoje fizeram um jogo horroroso, que se chamam Hugo Moura e Matheus Cocão. Não só isso, o Vasco não conseguia ganhar a segunda bola, aquela proteção na entrada da área estava completamente vulnerável, toda hora o Atlético Goianiense ficava no mano a mano, o David e o Adson não conseguiam recompor na segunda linha de 4, porque quem estava marcando lá na frente, tentando fazer a pressão, era o Verratti e o Coutinho um pouco mais atrás. O que tinha que acontecer? O Adson na direita tinha que recompor com o Paulo Henrique e o Lucas Piton na esquerda tinha que ter a companhia do David para poder recompor também. E a grande verdade é que nenhum desses 2 jogadores no primeiro tempo conseguiu recompor. Então o Vasco se tornou um time espaçado, se tornou um time que toda hora tinha dobra de jogadores do Atlético Goianiense fazendo as triangulações, fazendo as tabelas em cima dos laterais. Tanto é que o Lucas Piton e também o Paulo Henrique praticamente não subiram no primeiro tempo. O Paulo Henrique também estava muito perdido no primeiro tempo. Eu vi uma galera aí querendo salvar a atuação do Paulo Henrique. Na minha visão, só 2 jogadores se salvaram hoje, individualmente falando, dessa atuação que o Vasco teve contra o Atlético Goianiense. E eles se chamam Verratti e Léo Pelé.
De resto, eu acho que o Paulo Henrique, ele progrediu no segundo tempo defensivamente. Ele melhorou, ele teve mais disposição. Mas com a bola, ele fez um jogo horroroso. Inclusive, para quem não se lembra, tá com a memória fraca em relação a tentar salvar o Paulo Henrique dessa atuação, que é um jogador que eu gosto muito, o primeiro gol sai de um passe errado dele. A bola estava com ele e ele dá o passe errado na lateral direita. E aí, por aquele lado, quando ele estava faltando naquela posição ali por ter dado o passe errado, o Atlético Goianiense consegue pegar o Vasco no contra-ataque e consegue fazer o seu primeiro gol. Então, de forma geral, foi um Vasco que se limitou a tentar marcar, porque não conseguiu. Um Rojas perdido, a saída de bola completamente perdida também. Nem Lucas Piton, nem Paulo Henrique, Hugo Moura e Cocão. O Cocão, então, cara, assim, foi constrangedora. Fala família vascaína, reagindo esse vídeozão, créditos e agradecimentos ao troca de passes no Sport T. Infelizmente péssimo jogo do Vasco para se comentar, o time jogou muito mal hoje, poderíamos ter saído com um resultado péssimo hoje, mas dos males o menor, conseguimos o empate, que é um resultado que nos tranquiliza pro jogo de volta. Temos que falar que falha bizarra do Léo Jardim, tem falhado muito esse ano, desse jeito tá muito difícil, ele faz defesas difíceis e as fáceis ele tem entregado. Como um goleiro do nível dele toma um gol desse em menos de 10 minutos de jogo, compromete todo o time, é bizarro o que ele tem feito. Talvez seja bom botar ele no banco e dar uma oportunidade ao goleiro Kehler. Muitas falhas comprometedoras, e digo mais, no jogo passado aquela bola do Soteldo era defensável, ele falhou nos 2 últimos jogos na sequência, e em jogos determinantes para a temporada, ressaltar a grande partida do Pirata Vegeti, jogou muita bola, Paê e Coutinho. Infelizmente não tiveram muito tempo, mas gostaria de ver Paê, Coutinho e Souza, começando o jogo, tô torcendo para esse acontecimento. É isso galera, deixa o comentário do que acharam, deixa o like, comenta, compartilha, tamo junto. Saudações vascaínas.